que esteja me ouvindo bem, está tudo certo aí? Márcio Antininos, está tudo certo. Espero que todos e todas estejam ouvindo bem. Muito obrigado por estarem presentes aqui. Uma alegria participar desse momento, promovido pelo Movimento Mineiro de Fé e Política, mas com a adesão de vários coletivos, escolas, grupos. Então, uma alegria muito grande. Vou procurar, dentro do que foi solicitado, uma pequena análise de conjuntura. O tempo ele não é muito favorável, para a gente fazer uma análise, mas tentarei falar brevemente. Primeiro dizendo, gente, que não existe uma análise que resolva todos os problemas, todos os dilemas. Nós vamos ter que fazer um recorte tanto do ponto de vista histórico como de alguns fatos, para tentar apresentar aqui alguns pontos para a nossa reflexão. Em segundo lugar, também é bom dizer que não existe análise isenta. Todos nós temos uma base de formação. O Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito de repetir: não existe imparcialidade, todos somos orientados por uma base ideológica. A questão é, a nossa base é inclusiva ou excludente? Ou seja, todos nós temos modos de ver o mundo, a sociedade, e, portanto, não existe uma análise que ela seja isenta. Eu vou começar já de cara falando um pouco do governo Bolsonaro. Não dá para a gente analisar que não seja a partir desse recorte mais recente. E como todos sabem, o governo Bolsonaro é uma aliança dos setores mais conservadores e mais reacionários da sociedade na implantação de uma agenda ultraliberal no Brasil. É claro que depois eu posso falar um pouco de quem votou no Bolsonaro, não são somente pessoas reacionárias e conservadoras, mas o seu núcleo forte é desse perfil. Essa agenda ultraliberal, talvez ela seja sintetizada numa frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, que logo depois da posse ele disse: vamos privatizar tudo. Nem os estados liberais teriam um ministro que diria uma frase dessa envergadura: vamos privatizar tudo. Quais seriam as principais narrativas da coalizão do grupo que se uniu para colocar o Bolsonaro no poder? Quais são as principais narrativas? O que une, de alguma forma, esse grupo? É importante a gente considerar isso. Primeiro, uma maciça campanha de criminalização da política, e em especial do PT e das esquerdas, tendo a mídia como principal porta-voz dessa campanha, e nós sabemos que a mídia no Brasil, a mídia empresarial, assim como o sistema de justiça no Brasil, sempre serviram à Casa Grande, então eles têm interesse. Mídia não é isenta e nem justiça também é isenta, tem lá os seus interesses. Em segundo lugar, uma narrativa poderosa que levou esse governo ao poder tem a ver com o chamado discurso anticorrupção, que é um discurso seletivo. Ele foi muito encarnado na figura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, essa questão da luta do bem contra o mal, e é muito importante nós termos bastante atenção sobre isso. A narrativa que está por trás disso, que envolve afetos, sentimentos e emoções, coisas que não são muito racionais, que às vezes nós queremos controlar na base da racionalidade, mas afeto, sentimento e emoção não tem controle muito racional, não. É bom a gente guardar isso. Uma outra narrativa que levou, digamos assim, ao sucesso eleitoral desse grupo foi a ideia de que o mercado é a única solução para os problemas sociais. A ideia de que o Estado não presta, tudo que tem a ver com o Estado é ruim, e a única coisa que vale é o mercado. Não à toa, muitos governantes eleitos tratam o cidadão como se fosse um empregado, ou como se fosse um mero consumidor. Isso nós experimentamos aqui em Minas, por exemplo, com o governador Zema. E uma outra narrativa que ajudou na assunção desse governo tem a ver com a criminalização dos movimentos sociais e identitários e com a construção de uma pauta moralizadora e de base religiosa. Depois o padre Hélio Garsda vai falar um pouco sobre essa questão religiosa, mas veja bem que voltou muito à tona essa ideia de moral, bons costumes, de uma sociedade regrada, e isso tendo como fulcro, tendo como referência também um discurso de base religioso. Muito bem, o governo Bolsonaro ele é composto por um amontoado de interesses. Esses grupos são mais ou menos coesos. Há divergências entre eles, mas há algum nível de coesão. Muito importante isso,
muitas das vezes o que define a potência de um grupo é a coesão dos vários grupos que compõem aquele grupo maior, mesmo tendo alguma divergência. Ele é composto, o governo Bolsonaro, por um núcleo ultraliberal, que é o núcleo econômico dirigido pelo Paulo Guedes, tem um núcleo fortíssimo que hoje é praticamente a sustentação maior do Bolsonaro, que é a participação do núcleo militar, das Forças Armadas. Se fala, inclusive, no presidente operacional, que seria o general Braga Neto, na recente intervenção no Ministério da Saúde, colocando o número 2, sem contar o número de militares hoje que ocupam o primeiro, segundo e terceiro escalão do governo federal. Há um núcleo político encarregado do desmonte das políticas focalizadas, redistributivas, as políticas de proteção das minorias e do meio ambiente, né? Que são, esse núcleo é coordenado pela Damares, pelo Abraham Weintraub, pelo Ricardo Salles do meio ambiente. Há um núcleo de controle e repressão social que era encabeçado pelo Sérgio Moro, né, que quer controlar movimentos sociais e grupos de pressão, grupos de reivindicação. Provavelmente, quem virá para substituir Sérgio Moro continuar com esse mesmo perfil. E há um núcleo de alinhamento incondicional aos Estados Unidos, né, que é coordenado pelo Ernesto Araújo, que tem como mentor aquele pseudo-filósofo chamado Olavo de Carvalho, e esse grupo está comprometido com interesses do capital internacional e especulativo e com questões geopolíticas, tem a ver, inclusive, com esse neocolonialismo estadunidense. Muito bem. Quais seriam as características desse governo Bolsonaro? Primeiro, a promoção contínua de tensionamento e de ruptura do tecido social e do tecido político. A produção de crise do caos o tempo todo para justificar formas de autoritarismo. É muito importante a gente pensar, e não vai dar para falar aqui, mas o liberalismo, o neoliberalismo principalmente, também se impõe através do autoritarismo, né? Há um grande diversionismo na batalha cultural, uma batalha de valores, crenças, que de novo entra a questão religiosa, não é? Essa associação com neopentecostais, evangélicos e católicos, uma guerra contra a educação, uma guerra contra uma chamada doutrinação ideológica, escola sem partido, ideologia de gênero, né? O revisionismo, mais do que o revisionismo, o negacionismo da ditadura e coisas desse sentido. E há o tempo todo uma mobilização contínua da tropa bolsonarista, porque Bolsonaro é um líder populista e tem que se manter o tempo todo colado num grupo de fanáticos para, no seio da sociedade, pressionar a sua agenda reacionária. Então, é muito bom que a gente tenha um pouco esse universo, que ele é um universo complexo, para nós não simplificarmos coisas que são um pouco mais complexas, né? É claro que a figura do Bolsonaro, ele pessoalmente, é uma figura que todos nós conhecemos nos seus 30 anos de vida pública. É um agitador fascista, né? E o bolsonarismo, essa forma que se tornou o bolsonarismo, é uma espécie de mecanismo de adesão ideológica das massas, que o tempo todo trabalha, né, esse bolsonarismo com um discurso entre ameaçadores e ameaçados. De novo, a questão do simbólico dos afetos, né? Então, há um prazer na ameaça e na punição, né? Um sentimento de que se é capaz de fazer temer, de fazer as pessoas terem medo. E isso gera uma compensação psíquica, né? Uma espécie de impotência real nas pessoas. E as pessoas impotentes, desesperançadas, sem saber o que fazer, com medo, elas se sentem fracassadas, elas se sentem vítimas, não é? E como vítimas, elas precisam, de novo, de um redentor, de uma pessoa empoderada, de um salvador da pátria, não é? De novo, então, eu chamo a atenção para que a gente não despreze os sentimentos e os afetos que está por trás desses jogos aqui, que vão muito além das questões racionais. E também é um sujeito que apela constantemente à brutalidade, na sua linguagem, na sua forma de tratar os outros, as mulheres, os segmentos vulneráveis. Veja bem, pessoal, a brutalidade é algo constitutivo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade que ela convive pacificamente com a violência, com a exploração, com a violência contra a mulher, com 60 mil homicídios por ano, com a violência contra os vulneráveis, com a imensa exclusão social. Não é à toa que os programas policialescos, que são a louvação à morte e à violência, têm tanta audiência no Brasil. Então, ao contrário de um senso comum que fala que o brasileiro é bom por natureza,
há um sentimento de brutalidade expresso nas relações sociais, e esse sentimento de brutalidade, muitas vezes, ele encontra eco nessa figura chamada Bolsonaro. É importante a gente pensar também sobre isso. Então, prestem atenção, né, no bolsonarismo. O bolsonarismo ele tem uma base popular. Ele tem um grupo radical de apoiadores de extrema-direita, alguns fascistas. Esse grupo, pelas pesquisas, ele corresponde entre 10% e 15% da população. E aqui está incluído muitos bons cristãos, católicos e evangélicos, diga-se de passagem. Não é? Ele continua com apoios importantes em outros segmentos da sociedade, empresariado de mentalidade escravocrata, tem apoio de parte da mídia empresarial, tem apoio desse segmento, de boa parte do segmento neopentecostal, tanto católico quanto evangélico. É bom que nós afirmemos aqui que Bolsonaro teve 29 milhões de votos católicos e 27 milhões de votos evangélicos. Proporcionalmente, os evangélicos votaram mais no Bolsonaro, mas é importante dizer que dos 57 milhões de votos, 30 milhões praticamente foram de votos de católicos, né? Nós não podemos, como católicos, eu sei que tem pessoas de outras tradições religiosas aqui, achar que nós somos melhores, porque foram os outros que elegeram, né? Vamos pensar bem nisso daí, né? Tem o apoio do Centrão cada vez mais sendo construído, da velha política, né? Nós estamos vendo esses movimentos nos últimos dias. O mesmo Centrão que apoiou Fernando Henrique Cardoso, que apoiou também parte do Centrão, o governo Lula, né? Esse Centrão que surgiu desde a época da redemocratização. É importante nós lembrarmos disso daí. E, fundamentalmente, tem apoio hoje das Forças Armadas, principalmente do Exército, né? Que não larga mão dele, né? Me parece, são sinais que a gente vê no momento atual. É muito importante, inclusive, a gente ver uma relação entre militarismo e religião, e depois, se for o caso, eu posso falar sobre isso. Agora, deixa eu falar rapidamente aqui do campo progressista, né? O campo progressista, nós temos muita coisa importante acontecendo, principalmente nas bases, né? Mas é um campo que ainda está muito desarticulado, né? Desde do processo de impeachment para cá, do golpe para cá, que é um setor que anda desarticulado, que não tem conseguido dominar a narrativa política, que perdeu muitas bases populares, né? E essas bases populares foram capitaneadas, em parte, pelo neopentecostalismo, que não consegue agregar muito a partir de suas bolhas, né? O exemplo recente é que o auxílio emergencial, que foi uma luta das esquerdas no Congresso, acabou sendo muito mais capitalizado pelo Bolsonaro, como a gente vê em pesquisas atuais. Os partidos de esquerda continuam muito focados no cálculo eleitoral, né? E eleições hoje, cada vez mais, são eleições procedimentais, né? Não há nada mais conservador do que apostar na democracia liberal, achar que eleições regulares, mídia livre e instituições funcionando são garantia da democracia, né? Não há nada mais conservador do que apostar na institucionalidade, vamos recorrer à justiça, vamos recorrer ao Supremo. Então, de alguma forma, né, nós temos um problema aí em relação ao campo das esquerdas, apesar de muita coisa que está acontecendo, em termos da institucionalidade da esquerda, nós temos problemas que precisam de ser, digamos assim, superados. Qual que é o maior adversário hoje desse campo mais conservador e progressista? O antipetismo e seus significados que estendem à anti-esquerda, o sentimento de anti-esquerda, um sentimento antissocial, o sentimento de que há um comunismo, né? E é um espectro muito grande, esse espectro que vai desde a extrema-direita, passando pela direita, centro, esquerda até extrema-esquerda, né? O discurso anticorrupção, por exemplo, apesar, né, de tudo, ele acabou colando muito nas pessoas. E apesar do PT ser ainda o maior partido no campo progressista, ele é muito atacado e o antipetismo acabou espraiando em outros segmentos do campo progressista, não é? Não se tem muito uma dimensão exata do antipetismo, mas os estudos apontam que ele poderia variar de 20% até 40% da população, não é? Então, hoje, o antipetismo ele é um grande agregador político na atualidade. A gente precisa de considerar isso daí. Mas há uma janela de oportunidade, não é? Essa janela de oportunidade ela tem a ver, talvez, com o fracionamento da direita e da extrema-direita, com esse embate antecipado, principalmente do calendário eleitoral, entre Moro e Bolsonaro, né?
Há, no momento atual que nós estamos vivendo, um reposicionamento da mídia empresarial, de setores empresariais, aparece que muito desconforto no seio das Forças Armadas, há grupos de direita, como o MBL e outros, que começam, né, a tentar, né, se descolar um pouco do bolsonarismo. Vamos ver como que isso vai avançar, mas, para os efeitos, é uma janela de oportunidade para os segmentos progressistas. E a pergunta é, será que os setores progressistas conseguirão capitalizar essa ruptura, essa janela de oportunidade? Então, isso é uma coisa importante para a gente pensar também, principalmente nesse momento de pandemia. Por quê? O neoliberalismo, né, e qualquer forma de autoritarismo são totalmente incompatíveis com esse momento que nós estamos passando. Esse momento que exige um grande enfrentamento para a resolução da crise sanitária, da crise de saúde, dos problemas econômicos, ele só é possível com o fortalecimento do Estado, da solidariedade social, da união entre as pessoas. E neoliberalismo, né, ultraliberalismo e autoritarismo são incapazes de responder adequadamente a esse momento. Juntando isso com a crise política constante, né, pode ser que tenha uma janela de oportunidade interessante aí. Já estou terminando a minha fala, não é? Agora, é importante a gente também pensar, usando aqui uma metáfora, de quando o barco ele começa a afundar, né, no desespero, algumas pessoas elas podem tentar rifar o capitão, e aqui é o capitão mesmo, né? Um grupo pode tentar, vamos rifar o capitão, que ele não dá conta, mas também um grupo pode se apegar ao capitão achando que ele é a única esperança, que ele é o salvador. Lembre, mais uma vez, o imaginário das pessoas é incontrolável racionalmente, é prepotência da parte daqueles que são muito racionais achar que nós controlamos sentimentos, afetos e percepções. É isso, inclusive, que o discurso religioso trabalha o tempo todo. Vamos tomar cuidado com isso, né? Terminando, eu quero falar rapidamente de alguns sinais de esperança. Primeiro, a questão da política parece hoje ter uma centralidade, de novo, né? As pessoas estão preocupadas com a democracia, com os problemas sociais, e isso é um bom sinal, porque a política foi e ainda continua sendo muito criminalizada. Há um grande ressurgimento de movimentos sociais, coletivos urbanos, né? Há uma potência muito grande ressurgindo e se articulando. Há uma ação muito potente, né, da Igreja Católica, na CNBB, né, várias dioceses, nesse momento agora da pandemia. Né? Nós sabemos que a Igreja Católica tem muitos grupos que estão colados no bolsonarismo, haja vista as imagens de Nossa Senhora o tempo todo sendo mostradas para ele, e de Jesus misericordioso lá em frente ao Palácio do Planalto, padres participando de lives, tem sim, mas a CNBB tem se mostrado muito firme ao lado da sociedade, dos mais vulneráveis e dos sofredores. Né? No campo das disputas políticas, né, que não podem se limitar nas disputas eleitorais, é preciso pensar na tentativa de gestar uma frente ampla social-democrata, não é? Uma frente que ela possa unir os fóruns Brasil Popular, Povo Sem Medo, partidos de centro-esquerda, movimentos sociais, porque, isoladamente, nenhuma das forças do campo progressista consegue sozinha enfrentar o bolsonarismo e, digamos assim, essa grande coalizão de direita que projetou a ruptura democrática de 2016 e que não vai entregar de bandeja o que eles conseguiram avançar até aqui. É uma ilusão pensar que o calendário eleitoral somente vai nos salvar. Se não houver uma base social potente de centro-esquerda para enfrentar a situação atual, eu acho muito difícil que a curto prazo a gente tenha mudanças substantivas no quadro que está aí. Bom, pessoal, é claro que eu teria que dizer muito mais coisas, mas meu tempo está acabando. Eu fico por aqui, se for o caso, eu volto daqui a pouquinho. Obrigada, Robson Sávio, professor da PUC Minas, que contribuiu aqui nesse primeiro momento. Nós já vamos agora passar a nossa segunda fala, e eu queria só agradecer, né, as contribuições aí no nosso chat no YouTube,